Imóvel é sinônimo de segurança. Você já deve ter ouvido isso um monte de vezes, né? Eu gosto de poder tocar no meu investimento, de ver que ele tem endereço, tijolo, cimento. Eu já ouvi muito, é comum. E tem um jeito de você fazer mais ou menos isso sem precisar passar por aquele perrengue infinito de comprar imóvel, burocracia de cartório, papelada, reforma e por aí vai. É o fundo imobiliário. Usando uma corretora, você, investidor, pode comprar uma cota, um pedacinho do fundo. E o gestor, que é preparado, faz isso o dia inteiro, escolhe onde investir o dinheiro. Salas comerciais, lojas de shopping, galpões, prédios residenciais, prédios corporativos e outros. As cotas são negociadas em bolsa, assim como as ações. E os ganhos para o investidor vêm tanto do aluguel desses imóveis quanto da eventual valorização da cota do fundo. Durante muito tempo o Brasil foi o país da renda fixa, né? Investir era fácil, era só largar o dinheiro num tesouro direto, num CDB bom e ficar esperando, porque o rendimento era alto. No meio de 2016 a taxa de juros estava em 14,25%. Em 2 anos e meio caiu para 1/3 disso. Bom para a economia, mas com a taxa de juros mais baixa, os investimentos rendem menos. E por isso a estratégia das aplicações tem que se ajustar também. A conjuntura mudou nesses últimos anos e com ela a tática de investimentos tem que mudar junto. Nesse cenário, o que aconteceu? Os investidores começaram a procurar alternativas para a velha aplicação de renda fixa. Todo mundo tem que fazer isso. E uma alternativa que ganhou brilho foi justamente a de fundos imobiliários. Tanto que no ano passado, o número de investidores com cotas em fundos imobiliários atingiu a marca de 1 milhão. Fundo imobiliário é uma aplicação que tem risco considerado moderado. Não é tão volátil quanto uma ação e nem tão estável quanto um título do Tesouro Direto. E pode ser uma forma interessante de começar a investir na bolsa. Mas além disso, também um bom ingrediente para diversificar sua carteira de investimentos. E quais são os principais tipos de fundos imobiliários que existem? Para começar, vamos falar de uma figura central, o gestor do fundo. O gestor é o profissional responsável por selecionar o que vai entrar na carteira de investimentos, os ativos que vão fazer parte daquele fundo. Ele analisa cada empreendimento ou investimento, sempre tendo em vista os aspectos como retorno, risco, liquidez, respeitando os objetivos e a política de investimentos definidos no regulamento do fundo. É o gestor quem define o que comprar e vender, quanto comprar e vender e quanto tempo ficar com cada ativo. E existem 4 tipos principais de fundos de investimento imobiliário: fundos de papel, fundos de tijolo, fundos de fundos e fundos híbridos. Vamos conhecer melhor cada um deles. Os fundos de papel são aqueles que aplicam em instrumentos financeiros ligados ao setor imobiliário, como letras de crédito imobiliário, LCI, ou então certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. São vistos como os fundos mais conservadores e com menor risco entre os fundos de investimento imobiliário. Já os fundos de tijolo, como o nome sugere, investem em empreendimentos imobiliários visando lucro a partir de aluguéis e das vendas desses imóveis. Aí, nesse tipo de fundo, o investidor pode ganhar dinheiro tanto com a renda dos aluguéis e das vendas, quanto com a valorização desses imóveis e, por consequência, das cotas que possuem do fundo. Tem também os fundos de fundos. Como é que eles funcionam? A grande vantagem para o investidor é a diversificação que esse tipo de fundo proporciona, de forma muito prática. Basicamente é um fundo que aplica o dinheiro em outros fundos. Ou seja, você investe em um e automaticamente já está pulverizando o risco. Cada fundo desse pode investir em mais de 20 outros fundos. E imagina em quantos ativos cada um desses outros 20 fundos pode investir. É uma baita diversificação. E existem ainda os fundos híbridos, que investem tanto em ativos financeiros quanto em empreendimentos imobiliários, ou seja, os fundos híbridos misturam as vantagens dos fundos de papel e dos fundos de tijolo e também podem ser uma opção interessante para a sua carteira de investimentos. A gente ainda vai falar muito sobre fundos imobiliários aqui no canal. Se você gosta desse tema, se quer que a gente fale de algum outro assunto específico, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal e acompanhe sempre os nossos conteúdos para tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Combinado? Valeu! Tchau!